Ô, professora Paula, olha essa manchete do Poder 360 e fala para mim o que você sente no fundinho do seu coração. Governo Lula empresta aviões da FAB a ministros do STF. Foram ao menos 154 viagens desde 2023. O STF diz ter seguido a legislação e o governo, sabe, ele cita segurança, professora, ao justificar o sigilo. A matéria podia ser melhor escrita, viu, Poder 360? Eu prefiro a matéria da Folha, tá? Eu acho que ficou melhor a matéria da Folha, que foi da onde vocês tiraram. A identidade dos passageiros desses voos, querida professora Marisa, não serão divulgadas porque estão numa lista de sigilo por 5 anos. Muita coisa errada na mesma matéria, professora. Me ajude. Eu vou comprar um nariz de palhaço. Eu vou na cidade, né? Que eu moro na roça. Eu vou na cidade hoje comprar um nariz de palhaço. Que quando vier uma notícia dessas, eu boto para comentar. Porque a gente está fazendo literalmente papel de palhaço. Somos nós que pagamos por esse transporte. E eles estão usando, eu li a matéria da Folha, eles estão usando a desculpa do 8 de janeiro. Depois do 8 de janeiro sofremos muitas ameaças e precisamos viajar em avião. O que é um total contrassenso, porque se eles estão dizendo que eles são os defensores da democracia, que eles salvaram a democracia, por que eles iriam ter medo? Então, se eles são assim, se a maioria da população é contra a anistia, como eles dizem nas pesquisas, e acha que o Supremo fez certo e que ele salvou a democracia, então eles são extremamente populares e não precisam ter medo de viajar, porque para a pessoa entrar num avião, ela passa por detector de metal, né? Não é assim tão simples pegar. O que vão fazer com eles no voo? Se eles são populares, se a pessoa está desarmada. Ou seja, o 8 de janeiro, conforme a maioria das pessoas que estuda um pouquinho de política previu, ele foi utilizado para instrumentalizar a perseguição e também dar mais privilégios a essa casta burocrática, esquerdista que a gente tem no Brasil. Eu quero trabalhar essa notícia para postar um vídeo mais tarde, eu quero calcular quanto que custa isso para o pagador de impostos. Em um país onde a gente tem pessoas morrendo na fila do hospital, pessoas que não têm saneamento básico, que moram do lado de um rio de dejetos, para não falar nenhum palavrão aqui na manhã para nossa audiência. Nesse país, a gente tem ministros viajando de avião da FAB, usando os aviões da FAB como se fosse um Uber. E a gente viu recentemente, ainda por cima, Marco, que pelo menos em uma dessas viagens, o ilustríssimo Ovo que tudo vê foi para assistir jogo de futebol. Tem uma outra viagem que fala na matéria da Folha que o ministro foi com a família dele, com o jatinho da FAB, para o casamento do Flávio Dino. Isso é, assim, um tapa na cara do povo. E quem são essas pessoas? Por que tem que ter sigilo dessas pessoas? Qual que é a segurança depois que a viagem foi feita? Que tipo de mistério que tem que ter para envolver? A viagem já foi feita. Então, assim, precisava a gente ter mais. O Brasil precisa ter mais transparência nesses gastos públicos e o povo brasileiro precisa parar de tratar autoridades como se fossem reis absolutos, maravilhosos, como se fossem popstar. Político tem que ser cobrado. E os políticos que nós elegemos precisam dar um basta nessa situação dos jatinhos da FAB, que não vem de hoje. Teve o ministro do Lula que pegou o jatinho para participar de leilão de cavalo. Esse dinheiro está fazendo falta na educação, na saúde, em diversos setores. Isso é uma afronta e precisa ser dado um basta nessa situação, Marco. Eu tenho. O Adriles já está na área, não? O Adriles ainda está penteando o cabelo, fazendo ainda tá não entrou. Gel. Mas tudo bem. Eu vou colocar um vídeo aqui da Band, a famosa emissora chinesa que hoje habita as terras brasilianas. Vamos lá. Vídeo 1. O federal Alexandre de Moraes alega segurança para usar um avião da FAB um dia antes de acompanhar a final entre Corinthians e Palmeiras pelo Paulistão.
Esse voo aconteceu na última quarta-feira, dia 26. Teve somente um passageiro, de acordo com os dados da própria Força Aérea Brasileira. Antes, Alexandre de Moraes compareceu à sessão da primeira turma e decidiu tornar réus Jair Bolsonaro e outros 7 acusados por tentativa de golpe. Aí, no período da tarde, já em São Paulo, ele participou de julgamentos do Supremo por videoconferência. No dia seguinte, foi na quinta-feira, Alexandre de Moraes acompanhou o jogo à noite na Neoquímica Arena, ao lado do ministro Flávio Dino, que é botafoguense, mas estava lá usando uma camisa do Corinthians. E aí, na sexta-feira, Alexandre de Moraes participou em São Paulo do seminário Democracia, Justiça, Política e o Futuro do Ministério Público na Perspectiva Feminina. Pelo que olhamos aqui, um evento organizado pelo próprio Ministério Público de São Paulo. Foram questionados Supremo, FAB e Ministério da Defesa. Nenhum deles se manifestou até agora, mas tem só essa explicação aqui, esse argumento, a alegação de segurança para que Alexandre de Moraes tivesse utilizado o avião da FAB para isso. Convém manifestarem-se, né? Isso. O STF, a FAB, até para que as cartas sejam colocadas na mesa. Bom, esse é um cara que ele não sofreu uma ameaça, ocorreu um plano de assassinato, né? De Alexandre de Moraes. Isso. Então não é um absurdo você imaginar que esse ministro conte com uma proteção especial. A gente tem os números aqui, 154 voos do Supremo Tribunal Federal, inclui voos solicitados ao Ministério da Justiça para ministros, TSE 10 voos, Senado 9, Câmara 9, Relações Exteriores 7, CNJ 5, e daí tem os outros ministérios, TCU, TRF, mas são poucos, são menos aqui. Mas mesmo assim, o argumento da segurança, e você viu o que o jornalista fala no final? É bem inacreditável isso, né? Ele coloca como se sempre o ministro estivesse cercado de ameaças de morte concretas. É uma coisa que qualquer usuário do X, com alguns anos de vida no X, que é o antigo Twitter, coleciona. Se tem uma coisa que você coleciona, professora, são ameaças. Mas isso não justifica voo da FAB. Eu não tenho direito a voo da FAB e a gente não tem direito sequer de ver esse tal plano. Que plano foi esse? Por que eles não disponibilizam? Porque um plano que nem aconteceu com o Sérgio Moro. Havia um plano do crime organizado para atentar, sequestrar, fazer alguma coisa muito horrível com o Sérgio Moro, né? Agora senador. E a gente ficou sabendo, a mídia publicou como estavam rondando a casa dele, os criminosos, todo o contexto, né? Porque não é assim, que nem aconteceu do deputado lá que falou, eu desejo a morte do fulano. Desejar a morte ou falar isso não é crime, e porque muitas vezes as pessoas falam até corriqueiramente, fulano, eu tenho vontade de pegá-la pelo pescoço e matar ela, como um desabafo. Né? Não é efetivamente a pessoa tem um plano de pegar a vizinha pelo pescoço e matar. Um plano para dar fim à vida de autoridades é algo muito sério. Então, se esse plano existe, que eles falam agora que existe, né? Inclusive isso faz parte do tal do inquérito do golpe, isso precisa imediatamente ser publicizado, para que eles esfreguem na cara da direita como de fato havia um plano, era para acabar com a vida do Alexandre, do Alckmin, do Lula, de todo mundo, ou se era, como tem os memes aí, um desenho daqueles de bonequinho de palito que criança faz numa folha de caderno, ou vou matar o fulano. Que tipo de plano é esse? Quem que iria executar esse plano? Quem é que fez esse plano? Esse plano saiu de uma caneta do Bolsonaro? Foi de algum general? Quem efetivamente fez esse plano e quais são os detalhes desse plano que justificam esse gasto milionário? E mesmo assim, mesmo que haja esse plano, de qualquer maneira, eles têm seguranças. O Alexandre de Moraes não viajaria sozinho num voo comercial. Eles têm os seguranças que são pagos por nós, diga-se de passagem. Eles andam em carros blindados. Em carros blindados. Eu vi uma vez, só para fechar o meu comentário aqui, a estagiária eu acho que era um tribunal, onde o Alexandre de Moraes estava chegando para fazer um evento, chegava um carro na frente
o carro do Alexandre no meio e um carro atrás, obviamente todos eles blindados. Aí saía vários seguranças antes para depois sair o Alexandre de Moraes. Então, assim, seria impossível atentar contra o Alexandre de Moraes dentro de um aeroporto. O que, de novo, é uma desculpa esfarrapada, ainda mais quando a gente não sabe dos detalhes desse tal plano que nunca vi nem comi, eu só ouço falar, né? Igual caviar.